Graça e paz, queridos. Estamos de volta com mais um Papo de Crente e hoje falaremos sobre arrebatamento. Eu e o Marcelo temos opiniões diferentes sobre este assunto e gostaríamos de comentar a respeito desse assunto com vocês. Quem sabe uma das nossas opiniões aqui, falando a respeito, possa ser algo que você já tem em mente e não consegue perguntar a alguém. Pode ser nesse momento que você pode tirar essa dúvida, tudo bem? Acompanhe logo após a vinheta. É isso aí. O arrebatamento da igreja acontecerá ou não acontecerá? Boa pergunta. Já aconteceu? Quando será? Hoje iremos falar sobre este assunto. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância para você. Me diz aí, você acredita que o arrebatamento vai existir realmente dessa forma como é mencionado na Bíblia? A Bíblia descreve que haverá aquele momento em que aparecerão anjos e chamarão todo aquele povo que foi escolhido, selecionado para ir àquele local. E aparecerão nas nuvens, e as nuvens irão se abrir e arrebatar o povo. E os que foram mortos irão ser resgatados primeiro, e tudo isso no piscar de olhos. Verdade. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando a respeito, da elevação dos escolhidos. Os anjos são responsáveis em juntar aqueles que serão arrebatados. Como o Marcelo falou, primeiro os mortos vão ressuscitar, serão arrebatados, e depois aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados e elevados aos ares para se encontrar com o Senhor nos ares. A grande questão é que muita gente entende que esse acontecimento já é o cenário final de todas as coisas, quando na verdade o arrebatamento antecipa os acontecimentos acerca de um tempo da ira que será derramada sobre a terra. Bom, nessa conotação, a minha posição em referente ao arrebatamento, obviamente que conhecemos a parte da qual difere esse assunto, e não tão somente esse, ainda tem outros detalhes que também complementam esse ideal de que acontecerá mais ou menos dessa forma. A minha ideia sobre o arrebatamento é que Paulo usou isso naquele momento de uma justificativa onde estava sendo questionado referente ao mesmo. E ele, para quem lê as escrituras da forma coerente, antigas, você percebe que ele era um pouco intolerante com determinado tipo de informação, criando essa desculpa e uma justificativa para acabar com o questionamento. Então, por vezes, ele tem essa fala. Na parte histórica, ele baseia-se nessa questão. Ele é pressionado a dar um feedback para algumas pessoas que eram meio ignorantes no período. Ponto. O que ele fala é exatamente isso, como está descrito, e essas pessoas serão arrebatadas em vidas, algumas delas, e aqueles que morreram também. No meu ponto de vista, é que eu não preciso estar na perspectiva de aguardar arrebatamento, porque para mim, o arrebatamento ele é diário e, consequentemente, todos os momentos. Eu creio na base do hoje você estará comigo aos céus. E assim mesmo, eu não precisou esperar uma falácia ou um momento que tivesse uma grande conotação para que aquela ideia se realizasse. E sim, morreu, está sendo arrebatado e você é justificado naquele mesmo momento, hoje ou amanhã. Eu não preciso ficar esperando que toque um som grandioso ou que haja um mega acontecimento. Ele simplesmente morreu. As pessoas que vêm a óbito, de qualquer forma que seja, vão ser julgadas e daí por vez já estão selecionadas e separadas, daquelas que são joio e trigo, nesse mesmo momento. Na verdade, Paulo está falando sobre um acontecimento vindouro acerca da vinda de Jesus. O mesmo vai mencionar a igreja em Filadélfia dizendo que vem sem demora. E isso está falando para quem está esperando ele, porque você não vai dizer para alguém que está chegando se não estiver esperando a sua vinda. Continua sendo justificativo. Na verdade, Paulo está falando de um acontecimento que estava por vir. Paulo não está falando de um acontecimento naquele momento, naquela época. Por quê? Porque o arrebatamento, ele está falando literalmente de algo que vai acontecer, tá? Sim. Ele está falando de algo que Jesus virá buscar a sua igreja, os seus eleitos, os seus escolhidos, e isso você acompanha pelo contexto da carta. Ele vai escrever para os coríntios, ele vai falar sobre isso aos Tessalonicenses, e posteriormente o apóstolo João vai falar também sobre esse acontecimento. O arrebatamento é real, é eminente, porque ninguém sabe, e o que o Marcelo falou aqui é interessante. Por quê? Porque às vezes temos a ideia do arrebatamento vindouro, o apocalipse, só que na verdade aqueles que estão partindo agora, morrendo, de uma forma mais clara, esses tais já
terão um encontro com Jesus. É como se fosse arrebatados, porque quando a sua vida é interrompida aqui na Terra, automaticamente você vai ser levado para um lugar que não é na Terra. Pronto, tá aí já uma informação que você pode se basear. Se eles permanecerem aqui, acontecerá de fato o que ele fala. Verdade. Se ele estiver sendo arrebatado naquele momento para se justificar, o arrebatamento deixa de ser os mortos virão primeiro. Que na verdade a ideia do arrebatamento é estar com Cristo. Eu acredito muito mais na vertente do que o profeta fala, João, do que propriamente dito no Paulo. Obviamente não estou descredibilizando Paulo em momento nenhum, mas enquanto Paulo, ele justifica, e muitas das vezes, ele coloca ideais sobre, e nesse momento que ele fala sobre o arrebatamento, ele está sendo pressionado para dar esse tipo de feedback. Ele não é um profeta revelatório, ele é um informador. Então ele passa a reportar. Poucas das vezes Paulo teve deslumbre do que poderia acontecer com o reino dos céus. Poucas das vezes, raras as vezes. É muito mais com a anotação dele, do ponto de vista dele, do que poderá ser mais acontecido. Não como João, que um dos Joãos, ou se for de fato mesmo João, que teve sonhos revelatórios e não também trazendo dessa mesma forma, nessa linguagem. A gente tem uma interpretação sobre o fato do arrebatamento ser dessa forma, mas ele não é exatamente como Paulo descreve. É a gente que tenta dimensionar que seja da mesma forma, mas lembrando que João tem sonhos, João teve revelações e Paulo não era muito bem essa figura. Verdade. Entendeu? Então eu descredibilizo a forma com que ele deu detalhes sobre essa informação, porque ele era muito bom nisso, enquanto Paulo e o João dá detalhes do reino espiritual. Então, que é muito mais veemente a um determinado tipo de argumento do que o próprio Paulo nesse tipo de sentido sobre o arrebatamento. Então, eu prefiro crer que como Jesus era responsável pelo véu, e esse véu foi rasgado, e Paulo, que veio depois de Jesus, teve uma ideologia sobre aquele fato, ele justifica. O que para mim de fato fica é que morreu atualmente, onde o véu foi rasgado, você justifica hoje mesmo, e hoje mesmo você pode ou não estar com Cristo. Na verdade, o que você falou aí, sobre o apóstolo Paulo e o apóstolo João, realmente tem conexão, por quê? Porque João, ele teve uma visão mais panorâmica. Sim, Paulo, teve um acontecimento. Ele era mais sistemático. Então, para Paulo falar de determinados assuntos futuros a respeito do Apocalipse, né, das coisas que estão por vir, para ele era um pouco mais limitado. Sim. Quando, na verdade, João já teve um acesso bem maior. Porque além das visões, das revelações, sim, João foi arrebatado. Literalmente, como ele descreve, que foi em sonhos, ele estava fisicamente, mas o ocorrido, isso pode ter acontecido de fato, como não tão precisa ter sido de fato fisicamente para que tenha acontecido, mas portanto está descrito na Bíblia. Isso. Que João, ele disse, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Sim. Então ele vai começar a falar o que ele estava vendo. Ele foi levado aos céus, à sala do trono, ele contempla Cordeiro no trono, ele vê anciãos, ele contempla a coroa, ele vê o livro da vida. Então ele teve um acesso, uma dimensão mais elevada, até porque o livro do Apocalipse foi um livro revelado por Jesus. Na verdade, o próprio Deus revela para Jesus e posteriormente o anjo revela para João, e dando a ele o acesso a esses acontecimentos. Essa visão. E o arrebatamento em si é um acontecimento para um tempo vindouro. Não, possivelmente possa ser para o meu tempo, para o nosso tempo. Sim. Não foi para o tempo de Paulo, porque Paulo disse, aqueles que estiverem vivos. Sim. Ele não está direcionando literalmente para a geração da sua época. Sim. Paulo está falando para aqueles que estiverem vivos. Pode ser essa, outra ou a próxima geração, enfim. O arrebatamento vai acontecer. Mas entendendo a linha de interpretação, do entendimento do nosso amigo Marcelo, nosso irmão Marcelo, também não podemos descartar a possibilidade de nos encontrarmos com ele no nosso tempo. Deixa eu falar uma conotação de João, rapidinho, que é interessante. Que quando ele fala sobre a besta que dominará, ele tem uma colocação que é interessantíssima. Quando um profeta vai falar de acontecimentos futuros nesse quesito, ele tão somente está descrevendo algo que já aconteceu. E na verdade o que você está falando aí está atrelado às escolas de interpretação. Né? Justo. Tem as escolas de interpretação que diz que o Apocalipse já aconteceu. Algumas dizem. Outras escolas de interpretação afirmam que o Apocalipse está acontecendo e
Aqui eu acredito, né, que é a escola de interpretação futurista acredita que os acontecimentos ainda estão por vir. Então, houver um apocalipse e ainda vai continuar tendo. Assim, muita gente fica com medo de aparecer uma imagem enfim, do dragão, do dragão né? E daí por diante, porque as pessoas besta. atuais estão imaginando e pensando que aquilo ali pode ser. Óbvio, nós temos um poder de controle, tá aí o Erlon falando referente ao celular ser uma forma de controle. Mas sobre o arrebatamento que confere no livro de Revelação, do Apocalipse, e como Paulo descreveu, eu prefiro e vivo a crença de que ele não era essa pessoa que poderia trazer tal informação e, porventura, o acontecimento do arrebatamento depois de Cristo, ele literalmente é todos os dias e todos os momentos. Você, na minha perspectiva, pode vir a óbito e daí por diante prestar sua conta. Verdade. Está aí mais o conteúdo. Eu espero que vocês gostem. E aproveitando, comenta aí abaixo do vídeo, porque o seu comentário é muito importante para nós. De antemão, que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Amém.